Tudo bem? Acabaram as oitavas de final. Hoje começam as quartas de final com as 8 melhores seleções da Copa do Mundo. É bem verdade que o Brasil não está presente, mas a Copa do Mundo segue, né? Então, estamos aí para acompanhar, para continuar falando sobre. Nesse vídeo vou falar sobre o panorama geral sobre a fase anterior, né? Sobre as oitavas de final, em que infelizmente o Brasil foi eliminado. Obviamente que é um pouco incontornável não falar da seleção brasileira, mas estou aqui trajado porque sigo sendo brasileiro, sigo torcendo pela nossa seleção, apesar de que cada vez com menos esperança. Enfim, a gente vai falar nesse vídeo sobre as tendências, sobre o que eu achei da fase como um todo e também sobre as melhores seleções entre as 8, né? O nosso Power Ranking, que geralmente é de 10 equipes, agora só tem 8 equipes para falar sobre, então vai ser um pouco mais rápido, coisa que meus vídeos nunca são, e também falar sobre o time da rodada. Bom, sobre tendências, sobre uma análise, um panorama geral das partidas como um todo, né? Acho que nessa parte da competição nós tivemos partidas, como esperado, muito parelhas, né? Não houve nenhuma partida em que um adversário dominou o outro, mas é difícil não perceber como a seleção brasileira foi a única seleção que teve dificuldade para competir. A seleção brasileira abdicou do jogo contra a Noruega, fez uma partida muito, muito abaixo, em que, como estratégia, preferiu não ter a bola e foi uma estratégia extremamente equivocada para o adversário. Foi um jogo muito ruim da seleção brasileira. Acho que a única seleção das 16 que estavam nessa fase que nem sequer ameaçou vencer a partida, né? Pelo menos na maior parte do jogo. Todos os outros jogos, até mesmo Canadá e Marrocos, em que o Marrocos venceu por 3-0, teve uma equipe canadense que começou melhor, que começou buscando gol e que até mesmo quando vinha perdendo, continuava buscando gol de forma bastante competente, né? É um time que gosta de ter a bola. E em nenhum momento deixou de querer isso. Tanto que o Marrocos tem uma finalização de perigo no primeiro tempo. Também tivemos um Paraguai que fez um jogo feio contra a França, mas um jogo com as suas valências, né? Com as suas melhores possibilidades. E mais uma vez, uma coisa que essa seleção paraguaia nunca deixou de ter na Copa do Mundo, uma partida com dedicação, com garra, com esforço, né? Sem deixar de tentar vencer ao seu modo, tentar impedir que a França ganhasse, pelo menos em nenhum momento. México também fez uma partida muito competente contra a seleção da Inglaterra. Poderia ter vencido, poderia ter conseguido empatar aquele jogo, tendo um jogador a menos. A seleção do Egito também, muito competente, deveria ter vencido a seleção da Argentina. Obviamente teve um Colômbia e Suíça que terminou o empate, uma partida um pouco menos emocionante, mas em que as duas equipes tiveram um bom desempenho defensivo. Portugal e Espanha também, que as duas seleções à sua maneira se esforçaram para manter um resultado. E também tivemos até os Estados Unidos, que fizeram uma partida muito ruim contra a Bélgica, pelo menos tentaram jogar da forma que lhe convém, e mesmo que tenham jogado mal. O Brasil não. O Brasil abdicou do jogo, praticamente deixou a Noruega jogar e tentou fazer basicamente o que faz uma equipe pequena, né? Recuperar a bola e, numa chance, conseguir o jogo. O Brasil, por mais que possa querer jogar em contra-ataque, em transição, precisa criar mais, né? Precisa de mais para tentar vencer uma partida. E uma frase que eu ouvi que eu concordo demais é que numa partida entre Brasil e Noruega, você não espera que a Noruega seja a seleção satisfeita com o empate, né? Você não espera que o Brasil seja a seleção satisfeita com o empate. E era o que estava acontecendo naquela partida. Então, acho que foi a pior eliminação do Brasil obviamente, desde o 7-1. Certamente foi pior do que a Bélgica, foi pior do que a Croácia. E acho que também foi pior do que a eliminação em 90, né? Quando o Brasil caiu nas oitavas de final também para a Argentina, era uma Argentina de Maradona. Um Brasil que sofria muita desconfiança também, é bem verdade. Então, acaba sendo a segunda pior colocação do Brasil na história da Copa do Mundo, né? Fica em 11º lugar a seleção brasileira no ranking geral, das 48 seleções. Em 66, quando ali só tinham 16 equipes, o Brasil também foi 11º colocado, porque caiu na fase de grupos, né? Isso, pelo menos, o Brasil não fez esse ano. Então, muito decepcionante da seleção brasileira.
Sobre uma tendência geral também das partidas, é que nós vimos seleções favoritas confirmarem sua classificação, né? E muitas seleções europeias. Vai ser uma quarta de final com 6 seleções europeias e 2 de fora da Europa, né? Uma sul-americana, Argentina, e uma africana, Marrocos, né? Em 2018 nós tivemos um cenário parecido, em que nós tivemos 6 europeias e 2 seleções de fora, no caso 2 seleções sul-americanas, né? Uruguai e Brasil. Então isso é uma coisa que não é fora do padrão, né? Acontece em várias ocasiões. Na Copa passada foram 3 de fora da Europa. No Brasil, em 14, foram 4 de fora da Europa, né? Então, geralmente, quanto mais ao norte as competições se disputam, mais seleções europeias costumam chegar entre as últimas rodadas, né? Enfim, mas ainda assim há de se destacar que foi uma rodada muito competitiva, né? Em que todas as partidas tiveram as equipes não europeias buscando muito bem o jogo e dificultando muito a vida das seleções europeias, que acabam que por mais recursos, por mais jogadores, venceram as suas partidas. Acho que é o caso claro da seleção inglesa contra o México, da França contra o Paraguai, enfim, até mesmo acho que da Bélgica contra os Estados Unidos, apesar da Bélgica ser um time com várias limitações. Então, é isso que nós podemos ver. Outro destaque dessa rodada foi a arbitragem, né? A arbitragem que foi muito questionada na partida entre Argentina e Egito, e acho que de forma muito válida, porque foi uma partida muito estranha, com vários favorecimentos claros à Argentina, que vem acontecendo desde o início da Copa do Mundo, desde a falta que o Messi comete para cartão vermelho contra um jogador argelino na primeira partida, antes dele fazer 3 gols naquele jogo. Poderia ter sido expulso antes daquilo, teria perdido o segundo jogo também, que ele fez 2 gols. Assim, foi muito, muito esquisito o fato o segundo gol do Egito ter sido anulado, o fato do último gol da Argentina não ter sido checado um possível pênalti com um puxão claríssimo de camisa na entrada da área pelo McAllister, as acusações de racismo que tem provas claríssimas, não só da torcida para outros torcedores, como da torcida para o banco de reservas do Egito, o protocolo antirracismo ativado pelo treinador Hossam Hassan, e não foi atendido, uma regra claríssima que foi violada pela equipe de arbitragem do jogo, consequências inclusive no fato do árbitro Letessier, francês, ter apagado suas redes sociais, né, portanto, de gente que xingava ele. Enfim, foi toda uma situação muito estranha, e realmente parece que há um viés arbitral favorável à seleção argentina, que também que, por exemplo, já vimos o presidente da FIFA admitindo que é um torcedor da Argentina, né? Enfim, mesmo que indiretamente. Essa questão de arbitragem, inclusive, vai prosseguir para a próxima rodada, tá? Porque a equipe de Argentina e Egito foi majoritariamente francesa. Isso gerou consternação dos argentinos, que disseram que havia um favorecimento para os franceses, já que França e Argentina talvez são as 2 favoritas dessa Copa do Mundo. Para, enfim, ajudar, contraindicar que esse não é o caso, a arbitragem do jogo de hoje, França e Marrocos, será 100% argentina, coisa que jamais aconteceu na história da Copa do Mundo. Uma arbitragem 100% de um país só. Enfim, coisas muito estranhas, né? Bom, dito tudo isso, esse panorama geral, vamos falar aí nosso Power Ranking, as 8 melhores dessa fase, quem são, no caso, as nossas favoritas, né? 8º lugar, a seleção que eu tenho menos confiança é a seleção da Bélgica. Pega uma Espanha que vem crescendo no torneio e uma Bélgica que tem limitações, né? Encontrou um jogo na última rodada sem seus principais nomes, sem De Bruyne, sem Lukaku e sem Doku, mas pegou um adversário que mostrou fraquezas que não vinha mostrando durante a competição, né? A Espanha vai ser um confronto muito mais difícil. É uma Bélgica que só fez um jogo bom de verdade na Copa do Mundo, que foi contra os Estados Unidos, e acho que não me inspira confiança. O 7º lugar é a Suíça. Coloco a Suíça porque é um time que falta aquele extra, né? Aquele jogador diferencial, que na verdade o tem, né? Que é o Manzambi, mas o Manzambi se machucou justamente na partida, um dia antes da partida contra a Colômbia. Não foi necessário para ajudar a Suíça a se classificar, mas o Manzambi
talvez não enfrente a Argentina na próxima fase, seria o jogador fundamental para quebrar as linhas de defesa, que é uma coisa que a Suíça tem tanta dificuldade. É um time que troca a bola muito bem, que gosta de ter a bola no pé. Inclusive é um cenário de jogo inclusive muito bom para a Argentina, né? Que nós já vimos na fase de grupos dois jogos com Argélia e Áustria, que eram seleções com essa característica. A Argentina explorou muito bem os espaços, então tem um jogador para ser decisivo, para marcar os gols que a Suíça vai precisar nesse jogo, com certeza. Pode fazer muita falta, mas é um time muito bem treinado pelo Murat Yakin. Assim coloco em sexto lugar a seleção da Noruega. Pois é, deveria ser o Brasil aqui, mas a Noruega, como nós vimos, é um time que também gosta de ter a bola, tem uma troca de passe qualificada, tem uma defesa vulnerável, né? A Suíça, por exemplo, tem uma defesa melhor. A Noruega tem uma defesa que expõe buracos às vezes, que tem lados de campo, por exemplo, que podem ser muito bem explorados, coisa que o Brasil não conseguiu fazer. Mas a Noruega tem um grande diferencial, principalmente no Erling Haaland, que é o cara que em uma, duas chances, como nós bem sabemos, pode matar o jogo, pode conseguir uma vitória, né? O Odegaard também, é o cara fundamental desse time, é o que dá o ritmo, vai ser o jogador a ser parado na montagem de jogo dessa seleção. Meu quinto lugar é Marrocos. Marrocos é uma seleção que fez uma partida inicial mais fraca contra a seleção do Canadá, mas é um time muito bem organizado, um time que tem um contra-ataque potente, que tem um foguete na lateral direita, que é o Hakimi, mas vai ter uma ausência muito grande também nessa fase contra a França, que é o Saibari, né? O Saibari é jogador titularíssimo, artilheiro da equipe na competição, está machucado, realmente não vai poder jogar. Provavelmente o Raheem será o substituto dele, talvez faça falta, mas é um time muito bom, que com certeza acho que vai ser o jogo mais difícil da seleção da França até aqui. Meu quarto lugar é a Inglaterra. A Inglaterra é um time que tem também, assim como a Noruega, um diferencial, que é Harry Kane, mas é um time que ainda mostra dificuldade para quebrar defesas de bloco baixo. Se a Noruega conseguisse segurar muito bem lá atrás, o que talvez eu duvide, a Inglaterra pode ter dificuldades. E nas fases seguintes também pode ter dificuldades a partir desse jogo. É um time que joga muito bem em campo aberto, mas que tem essas dificuldades específicas para quebrar a defesa. Tem um jogador muito bom para isso, mas o time em si falta peças, né? Bom, aí depois o meu terceiro lugar é a Espanha. A Espanha entrou nessa Copa do Mundo entre as duas favoritas, entre as principais, talvez a principal favorita, campeã europeia. Veio jogando inicialmente de forma modorrenta, naquela Espanha que troca passes e não é objetiva, mas nas últimas rodadas não, conseguiu essa objetividade, conseguiu colocar Lamine Yamal na Copa do Mundo, participando muito bem, tem esse diferencial a seleção espanhola. E as duas primeiras sem surpresa para ninguém, né? Meu segundo lugar é a Argentina, ainda porque é um time campeão do mundo, que tem um meio campo bastante dinâmico, um time que troca passes muito bem, que tem o grande diferencial no Lionel Messi, mas mostrou muitas falhas durante as duas últimas partidas, inclusive com questões de arbitragem muito suspeitas, né? A Argentina teve também bastante dificuldade em enfrentar seleções que se defendem embaixo bem. Talvez seja um problema se a Suíça conseguir encaixar esse sistema defensivo. E o primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, ainda é a França. A França é um time assustador, é um time que parece avassalador, que vai conseguir ganhar do adversário a qualquer momento. É um time que troca passes como se fosse faca na manteiga. É impressionante o que a seleção francesa faz. É certamente, nesse momento, a grande favorita a ser campeã. Bom, vamos então para o time da rodada. Os melhores 11 jogadores das oitavas de final, mais menções honrosas após. Meu goleiro é o Jordan Pickford, da Inglaterra, sempre venho dizendo, é um grande goleiro, um goleiro subestimado, que fez uma partida fundamental para a vitória da Inglaterra contra o México. Meu lateral direito é o Juan Manuel Cáceres, do Paraguai, que inclusive disse que queria dar um beijo no Mbappé, né? Não, brincadeiras à parte, o Mbappé chegou nele no cantinho assim, porque o Cáceres obviamente marcando intensamente, ele perguntou, você tá querendo me dar um beijo? E o Cáceres respondeu, já que estamos aqui, né? Então, enfim, mas fez uma marcação limpa, perfeita no Mbappé, basicamente impediu que o Mbappé entrasse no jogo com tudo, né? Foi muito bem o Juan Manuel Cáceres, apesar de eliminado. Minha dupla de defesa
Tem Davinson Sanches, da Colômbia, que fez uma grande Copa do Mundo. Muito, muito bom Davinson Sanches, um zagueiro já experiente, numa defesa colombiana que foi muito confiável durante a Copa do Mundo. E coloco também o Lisandro Martínez, que foi o principal jogador da defesa da Argentina e vem sendo o principal jogador da defesa da Argentina até aqui. Meu lateral esquerdo também paraguaio, o Júnior Alonso, fez uma partida surpreendentemente boa, né? Um jogador que eu tenho várias desconfianças, mas jogou uma Copa do Mundo excelente defensivamente, como fez toda a seleção paraguaia. Meu primeiro volante é o Declan Rice, da seleção inglesa, também para o primeiro passe, para iniciar contra-ataque, para quebrar jogadas da seleção mexicana, inclusive nos últimos momentos. Muito bom, muito competente, é um grande jogador, o Declan Rice. Meu segundo volante, junto com ele, é o Yuri Tielemans, talvez o melhor jogador da Bélgica até aqui na competição. Muito bom, com assistência, mais uma vez, contra os Estados Unidos. E na camisa 10, vou colocar, não tem jeito, Lionel Messi. Grande partida, decisivo. Isso tem que ser ressaltado, apesar das questões de arbitragem. A Argentina jogou para isso, né? Talvez se colocasse o Brasil no mesmo contexto, ajudado pela arbitragem, não conseguisse virar aquela partida contra o Egito, e o Messi foi muito importante para que isso acontecesse. Meu camisa 9, não tem como não ser outro, pelo nosso trauma, é Erling Haaland. Grande partida, porque teve pouquíssima participação, foi bem anulado pelo Brasil quando o Brasil teve algum controle do jogo, se é que teve, mas precisou de 3 chances para ser exato, para matar a partida. É um grande jogador. Meu ponto aberto pela esquerda vai ser o Sheldrup, jogador também norueguês, que deu as 2 assistências da partida contra o Brasil. E aberto na direita coloco o Julián Quiñones, do México, também fez uma ótima Copa do Mundo, autor inclusive do primeiro gol da Copa. Menções honrosas, muitos goleiros, Bono do Marrocos, Nilan da Noruega, fez boas defesas, o Rio do Paraguai, Chobeir, grande goleiro da seleção egípcia, o Emiliano Martínez também fez boas defesas, e o Diogo Costa de Portugal, Emiliano Martínez da Argentina, né? Laterais direitos, Koundé da França, Castanhe da Bélgica, Zakaria vem fazendo uma ótima Copa do Mundo pela Suíça, Daniel Munhoz da Colômbia e o Rani do Egito. Zagueiros também, Ayer da Noruega, Ngoy da Bélgica, Gustavo Gomes do Paraguai e o Pamecano da França. Laterais esquerdos, Nuno Mendes de Portugal, parou Lamine Yamal muitas vezes no jogo, e também o Cucurella da Espanha. E meio campistas, Berge da Noruega, Lerma da Colômbia, Xhaka da Suíça, Bellingham da Inglaterra, Odegaard, obviamente, da Noruega, e o Unai da seleção de Marrocos. Atacantes, Mbappé, certamente, da seleção francesa, Jiménez do México, De Ketelaere da Bélgica, Kane da Inglaterra, Brahimi do Marrocos, Trossard da Bélgica, Gordon da Inglaterra, Doué da França e Alvarado do México. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos para as quartas de final. Relembro, teremos França e Marrocos hoje, amanhã teremos Espanha e Bélgica, e no sábado fechamos com Noruega, Inglaterra e Argentina versus Suíça. É isso aí, até a próxima.